Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto Orixá e mestre em alta magia, com grande prazer que hoje eu me encontro aqui com vocês para que nós possamos conversar sobre Orixá, sobre alta magia, sobre Jurema e os mais variados assuntos. Depois de 2 semanas com alguns problemas técnicos, nós estamos aqui de novo no ar, como todas as sextas-feiras, às 19 horas, para que possamos conversar sobre Orixá, para que você possa também tirar suas dúvidas em relação a Orixá. O que acontece na sua vida, que muitas vezes a vida não anda, as coisas não acontecem, você fica perdido, sem saber para onde ir e por que ir, né? Que é a maior complicação de nossa vida, é saber para onde ir. A maior dificuldade que nós temos é escolher caminhos. Mas quando nós encontramos os caminhos de Fá, quando nós encontramos o caminho do Orixá, nós encontramos essa felicidade que é saber para onde ir e por que ir. As pessoas muitas vezes acabam se questionando o que é Orixá, o que é ancestralidade, o que é entidade, o que é essas divindades que muitas vezes nos incorpora, né? Porque nós somos tomados por essa força mediúnica e ela acaba tomando 50% da nossa consciência e fazendo com que nós perdêssemos os nossos sentidos naturais. Então, tudo isso acontece por algum motivo. E este motivo, minha gente, é o que nós vamos hoje falar, que é os africanos e as múltiplas faces da alma humana, a importância da ancestralidade no nosso cotidiano e por que acontecem as coisas. O que realmente nós temos que fazer aqui na Terra. O que realmente nós temos que fazer. Então, hoje o assunto aqui do programa Raízes do Culto é sobre essa ancestralidade, essas múltiplas faces que a ancestralidade tem em nossas vidas, né? E que você, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção, para que você possa ser um ser pensante, para que você possa ser um ser que realmente sabe a necessidade de cultuar um orixá, uma divindade, um espírito, ou aquilo que te acompanha. Então eu gostaria de convidar todos vocês para fazer parte deste programa hoje, essa sexta-feira maravilhosa, essa sexta-feira que vem trazendo assunto que realmente vocês têm necessidade de saber antes de cultuar orixá, antes de cultuar qualquer energia espiritual. E você que está chegando agora, axé em seus caminhos e me adiciona no MSN, no Facebook, que é contato marceloalban@hotmail.com. E lá no Facebook é só procurar Marcelo Alban, tá, pessoal? Que nós estamos ao vivo, são exatamente 19 horas e 8 minutos, tá? Então você pode começar a mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas em relação a essa ancestralidade, tá, pessoal? Você pode perguntar o porquê, o que acontece, que quando você cuida do orixá, muitas vezes você não é respondido. Então, eu quero convidar todos vocês. E como todas as sexta-feiras, eu gostaria de convidar aqui o meu amigo Alan para fazer parte do programa e me ajudar a axé em seus caminhos, Alan, e boa noite. Axé em seus caminhos, Marcelo Alban. Boa noite, tudo bem? Tudo bem.
Depois de 2 semanas afastado, está tudo bem. Verdade, estávamos com saudades, o pessoal entendeu aí. Né? Todos que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. Como o Marcelo disse, esse programa vai ao ar toda sexta, a partir das 7 horas da noite. Sempre com um tema novo, sempre com um tema diferente. E o tema de hoje é incrível, ótimo, né, Marcelo? Vai esclarecer muito aí. Lembrando que a ancestralidade está em tudo, né? Tem em todas as religiões também, né? Em todas as religiões, nós ouvimos sobre a ancestralidade, nós ouvimos sobre essas múltiplas faces, né, que a ancestralidade tem. Então hoje nós vamos estar aqui entendendo um pouco dessa ancestralidade dentro do culto iorubá, dentro do panteão africano mesmo, para que as pessoas possam fazer parte de uma religião com consciência, porque essa semana eu estava lá no Espaço Anjo Belos com alguns babalorixás e nós estávamos falando sobre isso, conversando sobre esses assuntos. E também hoje eu estava numa casa de artigos religiosos aqui em São Paulo e surgiu esse assunto também e as pessoas perguntaram o que eu achava, o que eu entendi. Então eu falei assim, por que não colocar isso na rádio hoje? Por que não explicar isso para que todos os ouvintes possam entender e as pessoas que depois vão lá no Facebook compartilhem o vídeo, depois entrar lá no YouTube também compartilhem o vídeo, para que eles possam entender melhor essa fase, vamos dizer assim, da ancestralidade, porque as pessoas acham que o orixá é uma única coisa, que só existe o orixá, que Ogum é Ogum, que Inhaçã é Inhaçã, que Oxum é Oxum, mas não sabe o que tem por trás dessas energias espirituais, o que realmente tem ali atrás dessas forças dos elementos, da natureza, que envolve o orixá. Então hoje nós vamos tentar aqui, em 1 hora, explicar para todas as pessoas essa força de orixá. Interessante, tem muita gente que diz, ou até acha, né, que o culto, dentro do culto africano só se cultua ancestral dentro do culto a Ogum. Eu já ouvi falar isso. Então hoje a gente vai entender essa relação do ancestral, o orixá, enfim, o africano. Vai ser legal, vai ser bacana. E hoje nós vamos explicar de uma forma assim que todos possam entender, tá? Porque o que acontece, o que gerou, e eu falar hoje desse assunto, foi uma polêmica, porque as pessoas falam de lendas de orixá, escrevem muitas vezes sobre lendas de orixá, sobre itãs, e muitas vezes não tem, dentro do conceito iorubá, não existe esses itã. Foi criado aqui no Brasil para explicar uma situação da época, entendeu? Entendi. E aí gera vamos dizer assim, uma complicação na hora de se falar em orixá, porque as pessoas vêm trazendo aquele oriqui, aquela lenda, aqueles costumes que não é do culto iorubá, que foi de outra religião. Então as pessoas hoje estão tentando, os jovens babalorixás estão tentando pegar isso, os jovens hoje já estão tentando esclarecer esses assuntos e dizer que isso não é do iorubá e o que é do iorubá, né? Inclusive nós temos assim, grandes babalorixá, inclusive lá o Orlando dos Santos, um grande amigo, Axé em seus caminhos, Orlando, um abraço, ele está lançando uma coleção de livros assim fantásticos, tá? Então vocês também podem adquirir esses livros que são muito, muito bom mesmo para a leitura, tá? É um livro que deve ter na cabeceira da cama para vocês lerem à noite, para poder entender melhor sobre orixá, né? E inclusive aqui o meu amigo Rafael pergunta por que eu não escrevo um livro. Calma, Rafael, muita calma nessa hora, porque assim, eu estou defendendo uma tese na faculdade, então é complicado você defender uma tese e escrever um livro. Então eu estou organizando para o ano que vem, poder escrever um livro, escrever algumas coisas sobre odologia, inclusive assim, logo vai estar abrindo de novo uma nova turma para o curso de odologia, porque muitas pessoas aqui estão perguntando, que nem o Denis, que nem a Nicole, o Lucas, todos eles estão perguntando. Então, logo nós vamos estar abrindo uma nova turma de odologia online aí para vocês. Eu sei que eu estou devendo o curso de Jurema para vocês, mas devido a esses trabalhos de faculdade, essa correria de mudança de espaço, ficou complicado, mas nós estamos se ajeitando e vamos continuar com os nossos cursos online sim, tá, pessoal? Então aguarde que em breve vocês vão ter notícias sobre os cursos. É isso aí, vocês que acompanham o programa, a gente vai falando disso. E lembrando, quem quiser participar do programa, tanto perguntas para o tema, quanto perguntas sobre o culto ao orixá, ou sobre alta magia, sobre Jurema Sagrada, como o Marcelo citou aí, você pode mandar para o MSN, contato marceloalban@hotmail.com, contato marceloalban@hotmail.com, e no Facebook, Marcelo, tá Marcelo Alban mesmo, né? Isso, é só procurar lá Marcelo Alban, tá?
que vocês vão me encontrar. Inclusive lá, se vocês entrar também lá no Facebook da Rádio Toques de Aruanda, tem lá, pode me procurar lá que eu tô lá também. Aí vocês já vão ver Marcelo Alban lá, você já pode me adicionar. Isso aí, perfeito. Tem um link aí na última postagem do Face da rádio, tem um link, eu acho que do perfil do Marcelo, vocês podem adicionar e deixarem as suas perguntas também, ok? Isso. E as pessoas estão perguntando o contato. Antes de começar o programa, as pessoas já estão perguntando o contato. Então, nós estamos atendendo lá na rua Darzan, pessoal, em Santana, no número 345. O telefone lá de contato é 29 50 31 73. 29 50 31 73. Tá, pessoal? Vocês podem deixar seu recado na caixa postal, se ninguém atender. Mas vocês podem deixar lá o seu contato, seu recado, que chegando lá, nós já vamos estar entrando em contato com vocês, porque lá também está acontecendo o curso presencial de odologia, medicina, o curso presencial também de ervas, tá? O curso presencial de rituais mágicos, para que você possa também cuidar, e atendimentos também, tá, pessoal? Com jogo de búzios e também com consulta espiritual com as entidades, tá, pessoal? Então vocês podem entrar lá no site também, que é bacana, vocês se informarem, o site está de cara nova, então vocês entram lá no site que é www.marceloalban.com.br e também pode pegar várias informações no site também sobre os cursos, sobre o Ileachel Muguian, sobre as formas que está acontecendo os eventos. Então tudo isso é muito bacana, gente. E pode me adicionar no MSN, porque aí a gente manda e-mail também, mala direta, para você saber o que está acontecendo no Ileachel Muguian e no núcleo de estudo Anjo Belos, tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos. Sim, quem está chegando agora, seja bem-vindo. O tema que o Marcelo vai abordar hoje é ancestralidade, especialmente dentro da cultura africana, né, Marcelo? Esse é o assunto de hoje. Sim, e que nós possamos entender, porque as pessoas muitas vezes acham assim, não, mas eu viro de um caboclo, o caboclo é a mesma coisa do orixá, as entidades que eu recebo é a mesma coisa do orixá, então nós temos que separar algumas coisas e entender como funciona realmente as coisas na nossa vida. O que nós temos que entender, gente, quando nós vamos buscar uma consulta espiritual através dos conselhos de Fá, o que nós encontramos? Nós encontramos pelo caminho algumas dificuldades, alguns ebós para que seja feito. Então tudo isso acontece para que nós possamos compreender a nossa necessidade aqui na Terra, os nossos caminhos aqui na Terra. E para que isso ocorra de uma forma coerente, de uma forma certa, o que nós temos que saber? Se realmente Exu está presente numa consulta, se Orumilá realmente está nos orientando em relação ao problema do consulente, para que possamos entender da onde que aquele consulente vem. Mas antes de tudo isso acontecer, o que nós temos que entender? Que dentro da nossa espiritualidade nós temos o EMI, que é a respiração, aonde nós respiramos a força vital, a força do elemento dos orixás. Ou seja, né, quando nós respiramos, nós sentimos o cheiro do mar, da água, da terra. Tudo isso vai sendo acumulado dentro do nosso pulmão, aonde fica guardado toda a energia de orixá que nós temos ali no momento. E nós temos também, dentro dessa ancestralidade, o Odidi, que é a sombra. É aquela que nos acompanha, que faz todos os movimentos e rotatividades que nós temos no mundo, é a nossa sombra. Então ela nos acompanha, trazendo uma porta de ligação com o nosso Ori, que está ligado ao nosso ancestral, né? E temos também o Ipori, que é o nosso guardião, que é a segunda alma, a segunda cabeça que nós temos, aonde está guardado todo o segredo espiritual de todos os orixás que nós carregamos. E tem também uma outra energia que é chamada de Egungun Epori, que seria a terceira força espiritual nossa, que seria os nossos ancestros, que muitas vezes incorpora, que muitas vezes está ligado ao nosso corpo de uma forma direta ou indireta. Então essa força ela acaba sendo transferida através de Egungun Epori, né? Que é uma força ligada
a nossa cabeça também. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas incorporam um orixá, incorpora determinadas entidades e muitas vezes aquelas entidades desaparecem ou some da vida da pessoa ou não está ligada à vida da pessoa. Por quê? Porque ele não é um Egungun Epori, que é uma energia ligada à ancestralidade do homem, ou seja, de terra sobre terra. E a importância da alma, né, que é guardar a ancestralidade, é ela que representa tudo aquilo que nós temos no mundo dos orixás. Então não é só o Egungun que é um ancestral, mas o nosso próprio orixá, o nosso próprio ori, os nossos próprios karmas são ligados a essa ancestralidade, que está ligada ao nosso Olori, ou seja, o Senhor da nossa cabeça, que é aquela energia que nós temos para guardar todas as forças espiritual. Então, quando todos esses aspectos acontecem na vida da gente, pessoal, o que acontece? Nós temos que saber aonde está realmente a nossa força espiritual, aonde ela se encontra. Então, ela pode se encontrar à frente da cabeça, que é o Iju, né? O Iju, que é a frente da cabeça, e o Ipacó, que seria a parte de trás da cabeça. Está associada isso aos ancestral, ao próprio Epori, ao próprio ancestral da gente. E muitos acreditam, principalmente os africanos, que esta alma se encontra, gente, numa força de orixá ou Irumolé Eborá, conforme a necessidade de cada pessoa. O Eborá é a força caótica, é a força mais perigosa, é a força mais regente na nossa vida, que é aquela força que vem para fazer a transformação, vem fazendo a mudança na vida da gente, vem fazendo com que nós nos encontramos com o nosso próprio eu, né? Então, é uma ligação direta que nós temos. E quando isso está, vamos dizer, em sintonia, essas energias começam a fluir, tanto aqui na Terra, quanto lá no céu. Eu estou explicando assim, pessoal, de uma forma bem rápida, para que vocês possam fazer pergunta, porque é um assunto complicado. Então, eu estou explicando de uma forma bem rápida, Alan, para que as pessoas possam entender e participar também do programa. Verdade, que as dúvidas já começam a chegar e realmente você tiver pergunta, já vai mandando. Bem? Lembrando, Marcelo, dá licença, para quem tiver no MSN é contato@marceloalban@hotmail.com, contato@marceloalban@hotmail.com e no Facebook busquem por Marcelo Alban. Ok, Marcelo? Sim, tudo ok. Então, o que acontece? Muitas vezes essas energias estão descontroladas, elas não estão de acordo com a necessidade do ser humano, tornando assim um oriburuku, ou seja, uma força ruim para aquela cabeça, fazendo com que a pessoa se perca ao longo da vida, faz com que ela não encontre o caminho até Deus. Então ela fica com ori ruim, que é o oriburuku. E quando isso acontece, nós temos que fazer ebó, porque aí pode trazer a força negativa de Exu, que é Exu Buruku, que é aquela força que vem para atrapalhar. Então muitas vezes a pessoa fala assim, essa pessoa está com Exu. Quem está fazendo isso é o Exu. Não é. É a parte negativa do ori dela que adquiriu essa parte negativa também do Exu. Então tem que ser tratada, tem que ser cuidada para que Exu se torne Odara, ou seja, Exu se torne bonito, que Exu se torne Exu, né, Ore, ou seja, Exu bom, ou como muitos falam, né, Reré, Exu Reré, Exu bom, Exu é aquele que traz energia positiva. E para isso que se faz o ebó para isolar essa parte negativa, ou seja, direcionar essa parte negativa para outro local, aonde não vai atrapalhar o ser humano de viver realmente seu destino aqui na Terra. Então, feito isso, você chegou até o Odu. E esse Odu, ele não tem aquele Odu melhor ou aquele Odu pior. Existe apenas a falta de conhecimento de alguns Babalorixás e Alorixás que não conhecem esse aspecto, né? Esse aspecto de olhar a espiritualidade como um centro de equilíbrio, ou seja, equilibrando a força da pessoa, equilibrando a energia que a pessoa tem, automaticamente o Odu vai também ter que ser equilibrado. Então não existe um Odu bom e um Odu ruim, um Odu positivo e um Odu negativo.
apenas existe um Odu que não condiz com a necessidade ou a realidade daquela pessoa naquele momento, então tem que se fazer o ebó para se afastar a força negativa dele e trazer a prosperidade ou a força positiva deste Odu. Feito isso, gente, você começa a cuidar de Ori, fazendo os rituais de Bori, aonde o Bori é para alimentar a cabeça, não é para Oxalá, não é para Iemanjá, não tem nada a ver. A obrigação de Bori é para o próprio orixá Ori. E é ele que traz a força ancestrálica, equilibrando a alma guardião da pessoa, para que ela possa receber aí sim o seu orixá conforme a sua necessidade. Porque o Batalá é ele que, vamos dizer assim, faz a modelagem, é ele que faz toda aquela estrutura do ser humano para que possa receber aqui na Terra o seu orixá. Né? Então, quando nós somos apenas espírito ou somos apenas um elemento vivo na natureza, no Orum, ou seja, no céu, nós temos que pedir a permissão do Pai, do Deus Todo-Poderoso, né? Eledumare. E para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Meu espírito tem que ir até Eledumare. Meu espírito tem que ir até o Deus e se ajoelhar e pedir aquilo que realmente eu necessito para viver uma vida tranquila. E isso muitas vezes não acontece, porque o espírito, ao vir do Orum para o Aie, ou seja, do céu para a terra, ele pode se perder, ele pode encontrar algumas dificuldades e sair do caminho e trazer forças que não é boa, devido a encontrar pelo caminho Agé, encontrar pelo caminho Oxô, né? Então ele fica totalmente perdido, sem saber o que vai fazer. Então por isso que no destino inclui-se também o Iwa, que é o caráter do indivíduo, ou seja, aquele caráter que ele vai receber ao longo da vida, aquelas personalidades que ele vai ter, a ocupação, se ele vai ser um bom marido, se ele vai ser um bom empresário. Então ele vai adquirindo tudo isso ao longo do passar da vida dele, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo, perfeito. Então, nesse caso, as pessoas muitas vezes falam assim, eu estou com o orixá errado. Gente, não existe um orixá errado. Ah, mas a qualidade do meu orixá é tal, e agora estão falando que é tal. Gente, qualidade é um título que o orixá recebe ao longo da caminhada dele. Então, o que acontece? Para mim poder encontrar este título de orixá e falar que ele realmente é aquilo, eu preciso estar bem nessa parte de ancestralidade, alinhando as coisas para que o meu guardião do meu espaço espiritual, o guardião do meu caminho espiritual, possa estar bem ao receber. Então o que acontece? Você fez todo esse processo, você vai despertar o orixá. E esse orixá, muitas vezes, ele não vai nascer com qualidade, com caminho. Quem vai ter que aceitar? Não, porque você tem uma única cabeça. E você tem várias ancestralidades junto. Então, quando você entra nesse aspecto de querer cuidar de orixá, você tem que conhecer esses princípios. E conhecendo esses princípios é onde você vai realmente cuidar do seu orixá de verdade. Então não existe aquele orixá é ruim ou aquele é bom, aquele está certo, aquele está errado. Não. Existe a necessidade do momento que você precisa ser iniciado para receber alguma força, para receber algum conselho de Eledumare, para viver melhor aqui na Terra. E é esse orixá que vai trazer isso para você. Então, as pessoas muitas vezes falam assim, mas aquele pai de santo errou o meu santo. Ah, mas aquele pai de santo fez o ebó errado. Não é, gente. É que o zelador não tem acesso a esse conhecimento que Ifá traz. Então, muitas vezes o que foi passado foi uma coisa bem simples, né? Que nem as lendas que nós temos aí. Que nem se conta por aí, né? Que Oxum estava no palácio preso e fizeram um ebó, um etutu, e Oxum virou um pombo, por isso que Oxum não come pombo. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que lá na África não tem palácio, não tem torre. Pode ter casas grandes, templos grandes, mas não tem palácio com torre para Oxum estar lá na torre lá em cima, igual a Cinderela ou a Rapunzel, esperando o príncipe encantado aparecer. Então, é um conto que se mistura, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Então você vê que já mistura um conto, porque se você for procurar, historicamente falando, na África não tem palácio com torre.
É verdade. Então ela não é Rapozel para estar esperando o príncipe encantado. Então Oxum não come pombo, ou se dá pombo para Oxum, mas existe um preceito, existe um ebó, existe uma forma correta de dar pombo para Oxum, gente. Só que as pessoas não sabem como, então inventam história. Então vai se criando outros mitos em cima dessa ancestralidade que não é do culto do orixá. Um exemplo que nós temos é quando beijamos a mão do Pai de Santo, né? Então isso é um costume cristão, porque as pessoas faziam isso antigamente para beijar a mão do padre, tomavam a bênção do padre. E isso passou para dentro do culto do candomblé. O que nós temos é uma coisa chamada dobalé, né? Dar paó, se ajoelhar, bater cabeça no chão, isso nós temos. Mas essa de tomar a benção, de beijar a mão da Mãe de Santo, pedir a benção, isso é um costume de outra tradição que não é do culto iorubá. Isso já não existe na África, então, Marcelo? Não existe. Isso é uma coisa somente do brasileiro, né? Do povo brasileiro. Não existe isso dentro da cultura iorubá. Não existe essa forma. As pessoas muitas vezes beijam por respeito, ou por ver assim, né, aquela forma de pai ou de mãe, mas isso é um costume. O certo é bater cabeça e falar o mojubá, né? E o babalorixá responder mojubá axé, ou lorum do pé, e assim por diante, depende de cada casa. Mas beijar a mão já é um costume cristão, entendeu? Interessante. Então, as pessoas muitas vezes ficam se pegando a uma história que não existe. E o que é realmente essencial para os cultos de orixá, para que realmente possamos trabalhar com as nossas entidades, os nossos orixás, passam despercebido. Por quê? Somente o aconselhamento de Ifá que nós podemos encontrar realmente o indivíduo em equilíbrio. Somente através do culto de Ifá que nós vamos entender a necessidade de cultuar o orixá. Ou seja, a partir do momento que nós, vamos dizer assim, buscar a resposta. Se a gente ficar aqui parado olhando para o céu, nós não vamos encontrar a resposta. Então precisa, sim, fazer uma consulta, consultar o Eridilogum, consultar o jogo de búzios, saber realmente qual a necessidade daquela pessoa e tratar. Parar de achar que ebó é receita de bolo que se faz igual. Não, você tem que saber a necessidade daquela pessoa e transformar aquela energia em positiva, fazendo com que a pessoa tenha realmente, vamos dizer, uma sintonia com o que é dela. Então, nós precisamos compreender essas necessidades espirituais que muitas vezes não condiz com a realidade de orixá. Então nós precisamos compreender essas coisas que não é do culto do orixá. Que nem a pessoa fica lá um tempo andando descalça, não pode andar de sapato dentro da casa de candomblé ou de chinelo. Isso é coisa do tempo da escravatura, lá da escravidão. Hoje, o Iaô ele pode andar sim, de um chinelo, ele não pode andar arrastando chinelo dentro da casa de candomblé devido a arrumar certas energias negativas para ele. Algumas coisas não pode, mas algumas coisas pode e outras não. Então nós temos que compreender essa necessidade de cultuar o orixá de uma forma clara. Então a pessoa fala assim, mas eu sou novo de santo, não posso pôr chinelo. Gente, hoje nós estamos num mundo que é século XXI, e assim também o culto do orixá também se evoluiu. Não se perdeu... Né, Marcelo? Não se perdeu a essência, né? Mas Sim. As coisas evoluíram, né? As informações. Tudo com bom senso dentro da casa faz bem, né, Marcelo? Sim. Então, a pessoa tem que compreender a necessidade de cultuar aquele orixá. A pessoa, lógico, ela não está fazendo nada, ela não precisa sentar na cadeira da casa de candomblé. E também não precisa sentar no chão, ela pode puxar uma esteira, sentar em cima de uma esteira, ela pode pegar um banquinho, que é o aperê, a poti, e sentar ali depois das funções dela estiver pronta, né? Agora, o que as pessoas realmente precisam, não fazem, que é ensinar o Iaô, o Morixá, o que é a essência do orixá.
o que é a essência realmente da casa de Candomblé e para que serve aquilo. Não, eles se pegam a pequenas coisas, né? O Yaô tem que viver abaixado, se humilhando. Não, gente, não precisa ficar abaixado, humilhado. Ele tem que ter respeito. Ele não precisa se abaixar e se humilhar, mas ele tem que ter respeito. Lógico, a hora que o orixá estiver fazendo orô, lógico, a hora que estiver fazendo as coisas, que ele esteja de joelho ou sentado na esteira de cabecinha baixa, pedindo ao orixá, isso sim. Agora fazer o Yaô ficar lá de joelho, fazer o Yaô ficar lá de cabeça baixa, nem no meio das pernas, para ele não ver o que está acontecendo, gente, isso daí era no século passado. Agora nós estamos num outro século, aonde as pessoas não são mais ignorantes. As pessoas vão em busca através de livro, através da internet, porque as coisas estão espalhadas hoje por aí. Então não é mais segredo, né? Então as pessoas têm que entender isso. Então é aonde essa ancestralidade ela entra para nos ensinar isso, que nós precisamos exercer a realidade do culto e não os mistérios mistificados na mentira que muitos contam. Ah, olha, Xangô não pode comer obi porque ele se enforcou lá no pé de obi. Gente, o Xangô não se enforcou no pé de obi. Xangô abriu um buraco para poder entrar no Orum através de obi. Então são conversas que as pessoas contam porque não sabe o Itan, não sabe a verdadeira origem daquele conto. Então acaba contando mentiras, né? E hoje as pessoas acham assim, eu vejo no jogo de búzios, eu posso me tornar pai de santo. Não é. Você tem que ver a sua ancestralidade, o que ela diz. E ela tem que ser preparada ao longo dos anos. Porque aí você também vai aprendendo a necessidade de cultuar aquela energia, aquele indivíduo. Cultuar aquela força espiritual. Porque hoje as pessoas estão preocupadas em colocar torso na cabeça, as pessoas estão preocupadas em colocar pano da costa na cintura, mas não estão preocupados com a essência que existe dentro da casa e como deve ser tratada, né? E aí é aonde nós vamos se tornando perante a sociedade verdadeiros marginais e verdadeiros cabaré de homossexuais. É isso que vai representando as religiões de matriz africana para as pessoas que não conhecem realmente a religião, vamos dizer assim. Sim, né? Porque acaba se preocupando muito mais com os títulos, né, Marcelo? Porque hoje em dia todo mundo quer ser babalorixá, todo mundo quer estar lá na frente, né, Marcelo? E aí, não, como você disse, não é, às vezes não passou por uma preparação toda, nem tem ideia do que é uma casa de axé, né? E a pessoa acha assim, não, olha, eu toco lá meu terreiro lá há 20 anos, aí eu fiz orixá no Candomblé, eu quero ser como pai de santo. Gente, o que você aprendeu lá no seu terreiro, o que você aprendeu na sua outra religião, você guarda. Mas o que você tem que aprender agora é um culto diferenciado. É rezar, é saber o que é Ijubá, saber o que é realmente o culto. E é isso que as pessoas não se preocupam. E aí nós vamos, com o tempo, se passando com pessoas de má índole, pessoas que não têm certeza do que estão falando. A religião acaba se tornando motivo de risada, de piada. Então tudo isso nós temos que tomar cuidado. E quando nós estamos perante Ifá, ou perante ao jogo, né, vamos dizer assim, jogo de búzios, ou Pelé, ou Iquim, Exu e Orumilá são agentes de Olorum, ou de Eledumare, né? Então eles estão ali para confirmar se as questões que estão sendo ditas ali realmente condiz com a realidade daquele ser e que realmente aquilo pode acontecer. Porque muitas vezes, o que acontece? Os babalorixás são enganados por Exu, são enganados pelos seus próprios conhecimentos, se tornando uma pessoa micro dentro do orixá. Por quê? Porque ela só vê aquilo que ela quer. Ela não vê aquilo que Orumilá quer e nem vê aquilo que Deus está mandando. Não, ela vê aquilo que ela quer. Então as pessoas acabam enganando o consulente, mas não engana Orumilá, não engana Exu. E aí, ao longo do tempo, nós vamos vendo coisas ruins dentro do orixá, né? Como essa semana tem um vídeo aí circulando no Facebook da mãe de santo que morreu incorporada. Nossa. Né? Então tá aí na internet, é só procurar que vocês vão achar aí a mãe de santo que tomou um tiro virada de Obá. Então você vê pessoas morrendo que estão com câncer na unha e de repente pegou o corpo inteiro, de repente a pessoa sofreu um acidente e não sabe por quê. Porque elas podem enganar o ser humano, né? Então,
ela não pode enganar Exu, ela não pode enganar Orumilá. Então nós temos que tomar cuidado, gente, na hora de se fazer o jogo, na hora de procurar um zelador. Não é porque a casa dele está cheia, que a casa está cheia de Filho Santo, quer dizer axé. Porque o estádio de futebol está cheio de gente e nem todo mundo que está lá dentro é pai de família. Então nós também temos que ver que quantidade não é axé. O que é axé é o que está sendo feito dentro da casa de axé. É o que está sendo feito dentro da tradição realmente que condiz com a nossa realidade, tanto espiritual quanto a nossa realidade social, porque as duas andam lado a lado, não é verdade, Alan? É verdade, o que o Marcelo está falando já aqui fica também até como um apelo a todas as pessoas que talvez estejam buscando isso, né, Marcelo? A ter cargos e buscar a essência da sua casa, né? Hoje em dia, como o Marcelo disse, às vezes a casa tem 500 pessoas lá dentro, né? 500 filhos de santo, casa lotada, e às vezes não se tem moral, não se tem ética, não se tem bom senso ali dentro, né, Marcelo? Sim, por isso que nós devemos entender que Orumilá diz assim, né? Eu ajudo aquele que se ajuda. Eu não ajudo qualquer um. Eu ajudo aquele que se ajuda. Então, muitas vezes a pessoa faz um ebó, a pessoa faz orixá e fica ali sentada, esperando, né? Ou ela vai para casa do orixá porque ela gosta do pai de santo, da mãe de santo que está ali, e ela tem medo de desagradar porque se tornam amigos de gandaia, se tornam amigos de baladas, né? Que é um erro, porque eu acho assim, o babalorixá, ele não é o seu amigo. O babalorixá não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão. O babalorixá, ele está acima de tudo isso. Ele é uma pessoa que ele está ali com um advogado de Eledumare para lhe ajudar a decidir o melhor caminho na Terra. Ele não tem que ser seu amigo. Ele tem que sim chamar sua atenção na hora que você estiver fazendo algo errado, a hora que você trouxer alguns tipos de problemas para a casa de Candomblé que não diz respeito à casa de Candomblé. Ah, eu briguei com meu namorado lá na rua. Você brigou com seu namorado na rua, não foi a casa de axé que brigou com seu namorado. Então são essas coisas que faz o bom senso, né? O iu do Omorixá e do Babalorixá, que é esses caráteres que nós temos que ter. E muitas vezes acaba não tendo porque os zeladores querem ser amigo, né? Querem ouvir palavrinhas bonitas. O meu filhinho de santo, minha criancinha, acaba tratando muitas vezes o Omorixá como verdadeiros retardados, porque você fica ali, ai bebezinho, ai meu filhotinho, ai criança, vem aqui que o pai vai colocar você no colo. Gente, isso não é atitude, vocês são homens e mulheres que querem resposta diante de orixá, vocês não estão ali para ter resposta do pai de santo, mas do orixá. Então, quando o babalorixá chamar sua atenção, é porque ele se preocupa com você, não é porque ele quer te menosprezar diante das pessoas que estão ali, ou porque você é menos. Não, ele simplesmente quer colocar você num caminho de honestidade, né? Então, você tem que se empenhar em adquirir esse conhecimento para você. Aí sim, as coisas vão funcionando. E aqui tem várias respostas já, Alan. É melhor a gente começar a responder, senão daqui a pouco os ouvintes começam a nos xingar aqui. Verdade, tem várias questões mesmo. E quero lembrar que está chegando agora, nós estamos ao vivo com o programa Raízes do Culto. Marcelo hoje está falando de ancestralidade. Quem quiser mandar as suas perguntas, o MSN é contato marceloalban@hotmail.com. Contato marceloalban@hotmail.com. E o Facebook Marcelo Alban, você já pode mandar a sua pergunta, participar e que será respondida ao vivo aqui. Isso mesmo. Então aqui, ó, tem a primeira pergunta do Josenildo, né? O Josenildo está perguntando como que o orixá foi criado. Gente, o orixá foi criado a partir de elementos, tá? Através de difusão ou fusão de orixás, né? Ou de energias, quer dizer, que são os elementos. O elemento água, em confronto com a terra, forma a lama, e a lama forma um orixá, forma uma energia espiritual. Então disso vai se formando. Quando Eledumare faz a exerção do seu poder de criar o B, que é a luz, que é o primeiro, que é o fogo, é aquele que vem trazendo a força espiritual. Por isso que o princípio dele está ligado ao ar, à água, porque esses dois elementos em conflito geram uma energia quente, ou seja, de calor, de fogo. Então o B está ligado a esse aspecto. Então o B ele traz os orixás para a terra, junto com o Oromilá, que eu já falei isso em programas passados.
Então, ali começa a nascer. Então, a gente tem que entender que o orixá não é força da natureza. O orixá, muitas vezes, ele faz rituais, ele faz etutu ou ebós, para poder manipular a força dos elementos, né? Ar, água, fogo, terra, para que eles possam fazer essas energias crescer e transformar a vida do ser humano. Então, o orixá, José Nildo, ele nasce de um princípio de união de elementos, tá? Para que ele possa vir para a Terra e tomar forma física. Então, o orixá não é simplesmente um sopro, não é só um vento, ele é muito mais. Ele é uma composição de elementos que ele tem dentro dele ali. Tá certo, José Nildo? Axé em seus caminhos. Bacana. Antes de abrir uma pergunta aqui, Marcelo, deixa eu até lembrar o pessoal que quiser mandar sua pergunta. Lembrando que o Marcelo dá consulta. Tem gente perguntando aqui se você dá consulta, Marcelo, online também. Marcelo atende também online. Como funciona isso, Marcelo? E é no mesmo MSN que a gente passou, que pode tirar dúvida? Sim. Eu atendo as pessoas com jogo de búzios, né? E com odologia através do Skype e do MSN. As pessoas muitas vezes perguntam assim, mas eu tô longe, será que vai dar certo? Gente, se não der certo, você pode ter certeza que eu devolvo o dinheiro de vocês, porque a minha intenção não é ganhar o dinheiro. Lógico que o Urumilá, ele tem um itam que ele diz, né? Tudo o que se faz, você deve ser pago, para que a sua energia não seja gasta, para que a sua energia não seja perdida no universo. A boca que fala demais, solta mais ar do que recebe. Então você não deve desperdiçar a sua força, né? O seu emim, para qualquer um. Então você deve receber por isso. Por isso que o jogo de búzios, as consultas são cobradas para que a pessoa não leve a sua força embora e nem receba a força negativa dela também. Então é por isso que se cobra, tá, pessoal? Então você pode fazer uma consulta espiritual através do Skype, através do MSN, e lá você vai ter direito à odologia, você vai ter direito ao Eridilogum, jogo de búzios, onde você vai descobrir seus caminhos, as suas necessidades, tanto de ordem espiritual quanto de ordem material, para que você possa caminhar melhor. Porque tem um itam de Fá que diz assim, que a pessoa, quando ela recebe bom dinheiro, é porque o ori dela é bom. Quando a pessoa recebe boa esposa, é porque o ori dela é melhor ainda, porque ela recebeu uma dádiva do céu de ter uma mulher ao seu lado. Por este motivo, o homem deve zelar pela mulher. Não interessa o que ele faz na sociedade, mas interessa o que ele faz dentro da casa dele para fazer essa mulher se sentir bem. Então, é isso que faz isso. Se a pessoa tem um Odu bom, ela transforma as coisas ao seu redor em coisas boas. Por isso que nós devemos consultar Ifá, para que possamos ver realmente as nossas necessidades, tanto de ordem espiritual quanto de ordem material. Bacana. Bom, passar a pergunta aqui do Márcio, tá, Marcelo? Ele diz assim, se eu tiver um ancestral que já foi um babalorixá, eu tenho a tendência a ser um babalorixá também? Então, gente, o que acontece? As pessoas muitas vezes, quando jogam um jogo de búzios e vê o Odu isoladamente, como é o caso de Osai e de Oxê, fala para a pessoa assim, não, olha, você tem tudo para ser um grande pai de santo, uma grande mãe de santo, olha, você tem um ancestral lá, um tio, uma tia, um pai, que era babalorixá, e você herdou isso dele, isso vai fazer você ser um ótimo... Não é assim, gente. Ela tem que ser preparada, e ela tem que ser preparada dentro dos conceitos de Fá, porque muitas vezes ela tem realmente um parente que é morto, que foi babalorixá, e ela herda o orixá daquela pessoa, e não vamos dizer, o karma daquela pessoa de ser babalorixá, e muito menos recebe a função de ser um babalorixá, uma orixá. Muitas vezes ela recebe a função de cultuar aquele orixá que era daquela pessoa, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Então vai do jogo de búzios, vai dos caminhos do Odu, que vai chegar ali para falar com a pessoa. Perfeito. Aqui também eu tenho outras perguntas, assim, tem muitas perguntas aqui para me responder. Gente, se não der tempo de responder todas as perguntas, mande para o meu e-mail, que semana que vem, no próximo programa, eu respondo, eu tento colocar em dia esse assunto, tá? Então aqui eu tenho uma pergunta do Fernando
né? O Fernando, ele pergunta assim, Marcelo, eu nunca entendi nada sobre catiço, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala desses espíritos, desses ancestralidade que nós temos, ancestralidade brasileira, gente, é a nossa ligação com a terra. Então tem pessoas que muitas vezes traz muita influência dos antigos moradores dessa terra, que são os caboclos, os mulatos, essa, vamos dizer assim, organização social de povos. Então ela acaba adquirindo essa função de cultuar essas divindades antes de cultuar qualquer coisa. E é normal, não tem problema. Ah, mas eu preciso fazer orixá, eu não posso cultuar o caboclo. Gente, se você entrar para uma casa de culto e o caboclo tiver ali o Exu, a Pombogira, o baiano, quem seja, o seu orixá sabe. E o seu orixá ele não vai ser contra aquilo que você está carregando, porque é seu. O seu orixá, ele traz aquilo que é necessário para a sua vida. Então, lógico, você não vai ter lá 300 caboclos, 300 Exu, mas você pode ter um caboclo, você pode ter um Exu, você pode ter mais ligação com o preto velho, e é isso que o seu orixá traz. É isso que o seu orixá diz que você tem que cultuar para melhorar a sua vida aqui na Terra. Não é simplesmente passar um ebó e mandar embora, ou falar assim, vamos amarrar isso no pé da mesa ali, que ele nunca mais vai virar de você. Gente, isso é seu. Se você afastar algo que é seu, você pode se prejudicar. O seu Udu pode ficar tão negativo que você não consegue revertê-lo devido a ter afastado algo que é seu. É a mesma coisa, ninguém vive sem um coração. Então é a mesma coisa, você ir lá e falar assim, eu quero arrancar meu coração porque o meu coração me atrapalha. Não tem isso, gente. O coração, ele ajuda você a sobreviver. E essas entidades também ajudam você a sobreviver dentro da espiritualidade. Então, não tem nada a ver, tá certo, pessoal? Achei seus caminhos, Fernando. Bom, a pergunta vou mandar uma pergunta agora da Lúcia. A pergunta dela é bem complexa, tem várias informações. Ela diz primeiro assim, Marcelo, como é visto o orixá na África? Ouvi dizer que todos os africanos que eram deportados para o Brasil como escravos eram divinizados. Eles viravam orixás? Então, existe alguns relatos históricos de alguns sociólogos, de alguns historiadores, que quando houve a escravidão, que algumas tribos foram consultar Oromilá, e Oromilá diz que tinha que se expandir, que esse culto de orixá, de Oromilá, de ancestralidade, tinha que ser espalhada para o mundo, senão ia acabar morrendo ali dentro da África. Então, foram escolhidos alguns africanos que realmente eram portador do axé direto, né? Era portador do axé de Xangô, portador direto do axé de Oxum. Muitas vezes comia os próprios axé, comia as próprias medicinas, e aquilo ficava dentro do corpo da pessoa. Então, quando eles faleciam, aquele corpo deixava o espírito para ser vamos dizer assim, um ancestral da casa, para ajudar o desenvolvimento daquela sociedade ou daquela casa. E foi se perdendo isso. Então foi se perdendo as origens da tradição africana. Todo mundo ficou parado, como acontecia na África. Todo mundo ficou parado ali, ninguém deu continuidade aos axé. E é o que aconteceu no Brasil. As casas tradicionais, realmente, quem conhecia as iniciações, quem conhecia as feituras de orixá e como era feito, foram morrendo e não foram deixando isso para os outros. Então hoje, cada axé faz de um jeito. Muitas vezes a pessoa é da mesma família de orixá, é da mesma tradição, do mesmo ebé, da mesma casa, e fazem diferente. Por quê? Porque não tiveram esses acompanhamentos que deveriam ter, que Ifá nos mostra, que são os itãs, que são as lendas, para que pudesse continuar o axé. Não foram fazendo e foram, vamos dizer assim, justificando com outras culturas para poder amenizar o efeito que o orixá trazia na época, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Então, o que acontece? Esses africanos, realmente, eles tinham, assim, a força, eles tinham os axé plantados em seus corpos, muitos traziam até elementos de orixá no corpo, entendeu? Para chegar aqui e entregar ao babalorixá, ao ayalorixá, ou ajudar a reformular aquela casa, como aconteceu com o jogo de búzios. Antes de Abiticu Bamboché era uma coisa, depois de Abiticu Bamboché teve-se outra visão, e agora com os babalaô, os babalorixás africanos vindo para o Brasil, nós temos outro entendimento sobre o Eri de Logum, né?
Porque muitos achavam que o jogo de búzio falava. Sim. E não é. São apenas codificações relatadas num espaço sagrado, aonde traz as experiências dos odus para a vida daquela pessoa, entendeu? Sim, interessante. Então nós sempre estamos renovando o axé. Isso que é a verdade. Interessante, você falou. Né, tem muitos babalorixás, babalorixás que vêm da África, muitas pessoas que vêm da África trazendo novas informações. E quem está aqui tem que estar disposto a receber essas novas informações também, né, Marcelo? Senão você fica preso a uma única informação antiga, talvez, e que já não se adapta mais à realidade. Né? Isso é verdade. É como acontece, né? Nós temos lá temos o Ifá cubano, que eles têm a visão deles, as crenças deles, sim, os orixás dele ligado aos santos católicos deles lá, né? Que nem, se eu não me engano, Xangô é Santa Bárbara lá para eles, é uma coisa assim. Então deve-se respeitar lá a cultura deles, que é da forma que eles aprenderam lá. E trouxeram daquela forma que eles aprenderam lá para o Brasil. Para eles é daquele jeito. Para nós já funciona de outra forma, entendeu? Entendi. E quando o africano chega da África aqui no Brasil, também não podemos de forma nenhuma desprezar os nossos orixás e aceitar tudo que o africano fala. Não, nós temos que ir acrescentando esses conhecimentos e melhorando aquilo que está errôneo, sim, dentro da nossa cultura, mostrando realmente a forma correta de se cultuar o orixá. Não que aquele é certo ou aquele é errado, não, mas a forma correta de se iniciar o orixá. Muito bom, verdade. Né? Então, nós temos que entender essas formas de culto. E é isso que o meu amigo aqui, Rafael, pergunta. Ele pergunta se é certo cultuar só Ifá ou se é certo cultuar só Orixá. Não é certo ou errado, gente. A gente tem que parar com essa maneira de falar esse é o certo e aquele é o errado. Gente, o que acontece? Ifá, ele nos orienta para acontecimentos futuros, para que nós possamos reparar esses acontecimentos antes que dê algo negativo, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Então, é a mesma coisa. Nós temos que compreender os itons, nós temos que compreender o sentido de se fazer o etutu, o sentido de se fazer um ebó, saber o que é um Ossé Dudu e para que esse Ossé Dudu serve na nossa vida, porque nós estamos fazendo pequenas porções de ebós para cada necessidade da vida do consulente. Então tudo isso nós só vamos adquirir este conhecimento a partir do momento que nós vamos assim, entregarmos a nossa espiritualidade com uma verdade de aprendizado, uma verdade de conhecimentos que muitas vezes aqui no Brasil se perdeu. Se perdeu muita coisa aqui no Brasil. Verdade. Entendeu? Ainda não se respeitando também, né, Marcelo? Talvez todo um fundamento acaba indo de boca a boca, quando vai ver já está perdido o que era fundamento, né? Sim. E outra coisa que as pessoas falam, porque lá na Umbanda todo mundo vira com um Egum, porque lá na Umbanda é isso, porque não. As pessoas não têm que julgar, porque é outra cultura, é outro segmento, é outra forma de culto, é outra forma. Então não está errado. Para eles, do jeito que eles aprenderam, está certo, está dando certo. Então nós temos que respeitar. E nem as pessoas que são, vamos dizer, da Umbanda tem que falar, o povo do Candomblé faz sacrifício, mata animal, faz aquilo não é coisa de Deus. Então também tem que respeitar, porque é uma cultura que foi implantada. Então nós temos que aprender no século XXI, viver com essas diferenças, que é isso que nós não fazemos. Nós não vivemos com essas diferenças, nós temos medo do diferente. Então nós temos que aprender a respeitar essa diferença para que o culto de orixá comece a crescer, entendeu? É por isso que quando eu faço o curso de odologia, não é para ensinar ninguém a jogar búzios, não é ensinar ninguém a ser babalorixá, mas ter conhecimento dessas lacunas sem preenchimentos que todos têm e tentando preencher essas lacunas e poder mostrar para o ser humano que o culto de orixá é muito mais do que aquilo que eles estão vendo ali. Então as pessoas muitas vezes, elas acham que sabem tudo, porque o ser humano, ele acredita que ele pode tudo e que ele não precisa de ninguém, que ele já aprendeu tudo, gente. E não é assim. Quanto mais você entrar dentro do mundo do orixá, mais segredo você vai adquirir, porque cada um vai ter uma visão, cada um vai ter uma forma de culto,
cada um vai ter uma visão do que faz daquele ebó, o que aquele ebó provocou na vida dele, e eles podem passar essas experiências e você ir adquirindo conhecimentos e tirando aproveito disso. Mas as pessoas não fazem isso, gente. As pessoas sempre estão apontando o dedo. É por isso que eu digo para vocês, aprenda, gente. Vá aprender, visite lá meu site, lá que vocês vão ver que tem muitas informações que vocês também podem tirar dúvida de vocês. Porque o programa só acontece em motivo desses questionamentos. Porque quanto mais questionamento vocês trouxer para mim, mais informação eu vou passar para vocês. Então tem que perguntar mesmo, tem que fazer. Se vocês estão com dúvida, vai fazer um jogo de búzio, vai fazer uma consulta, que nem as pessoas me falam: Marcelo Alban, eu sou do Ogum, que banho que é bom para Ogum? Gente, Ogum é Ogum, você não é Ogum, você tem que saber o seu destino, o seu Odu que está ali, para que você possa manipular. Porque o Ogum é Ogum, Ogum não vai deixar de ser Ogum. Ah, mas eu sou de Xangô, o que eu faço para Xangô? Gente, não é assim. Você tem que saber respeitar o tempo dos orixás e saber respeitar essas funções espirituais que muitas vezes vocês não respeitam. As pessoas querem as coisas para elas e na hora que elas querem. Então não é assim, gente. Tem que se jogar e ver o que faz está determinando. Porque muitas vezes um banho de maracujá é bom para você e o banho de maracujá é ruim para o outro. Então nós temos que aprender a respeitar isso também e fazer o diferencial. Não é verdade, Alan? É verdade. E aqui no programa Raízes do Culto vocês podem ver que, na verdade, Marcelo nunca impõe, né, o que é verdade e o que não é. Né? Por isso que hoje a gente tem tanta gente ouvindo esse programa de diversas nações, de diversas culturas, seja babalorixá, yalorixá, seja médium de umbanda, seja médium espírita, ou aquele que queira realmente ir buscar alguma nova informação. A ideia é essa, né, Marcelo? É a raízes do culto mesmo, é trazer informações sobre o culto independente do qual você seja. E que aí, como o Marcelo tinha dito, você acrescenta dentro do seu culto, dentro da sua realidade, o que servir para você. A ideia não é mudar ninguém, né, Marcelo? É acrescentar informações aí para quem estiver disposto a absorver, né? Com certeza. Porque o que acontece é o sábio, ele pensa para discutir, né? O ignorante discute sem ter palavras. E aquele que está estudando presta atenção para resolver os fatos. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que prestar atenção para que possamos resolver os fatos que tanto estão aí espalhados sem explicação. Porque o que vai acontecer uma hora, gente, é uma verdadeira bagunça espiritual, porque ninguém vai saber o que está fazendo. Então nós devemos ter uma base, ter uma Bíblia, ter um livro sagrado para que possamos colocar realmente os ensinamentos e futuramente passarmos adiante para os mais novos, para que eles não cometam o que os antigos cometeram, porque o passado é referência, o futuro é a direção que eu tenho que tomar para continuar com o axé do orixá. Então, está aí minha mensagem, pessoal, e o nosso programa aqui vai chegando no final, né, Alan? Verdade, mais uma sexta-feira, e quero lembrar que quem está ouvindo pela primeira vez, esse programa Raízes do Culto vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. Sexta-feira, 7 horas da noite. Ok, Marcelo, quer lembrar os contatos, MSN, site e Facebook, para quem quiser adicionar aí? Então, no Facebook é só me procurar lá, Marcelo Alban, no Facebook. Se você quiser me adicionar, é contato marceloalban@hotmail.com, tá? Vocês podem me adicionar. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial, você pode ligar no telefone 011 44 44 08 83 ou no telefone do núcleo, né, Anjo Belos, que é 29503173, tá? Se ninguém atender, pessoal, pode deixar o recado na caixa postal, que você pode ter certeza que eu estou sempre resgatando as mensagens e logo entrarei em contato com vocês. Uma boa noite, axé em seus caminhos e até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto. Você ouviu pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br.